De acordo com o que estimam muitos sites de pesquisas ao redor do mundo, além da famosa revista Forbes, no fundo dos oceanos da Terra pode existir um valor mais ou menos de 771 bilhões de dólares em forma de ouro. Minérios escondidos que concentram uma riqueza inimaginável. Encontrar algo assim mudaria a nossa vida por completo. Porém, enquanto não podemos chegar às partes mais profundas dos mares, nos concentramos em descobrir coisas em terra firme. Mas às vezes essa terra pode ser próxima aos oceanos, como nas praias. Realmente, coisas dos mais variados tipos já foram achados em praias ao redor do planeta, como mísseis militares desconhecidos, mensagens no interior de garrafas de vidro, maletas misteriosas, dentre outros. No vídeo de hoje, veremos como algumas dessas descobertas foram feitas e onde. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mega Vídeo, o que nos motiva a continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. Pé. Acima e abaixo dos grãos de areia da praia, é bem comum que objetos pessoais antes usados por humanos sejam encontrados. Acontece que nós, como raça humana, judiamos muito do lugar em que vivemos e geralmente aquilo que não usamos mais é jogado no lixo ou mesmo abandonado em lugares públicos. Como a grande maioria dos resíduos descartados vão parar no mar, eles logo chegam às praias também, poluindo-as. O que você faria se andando pela praia encontrasse um tênis velho? Se arriscaria a pegar ou iria simplesmente ignorar o tênis? Em 2011, isso aconteceu com uma garotinha no Canadá, e ela resolveu pegar o objeto. No entanto, foi nesse momento que ela percebeu algo assustador. Dentro do tênis havia um pé. Isso mesmo, um pé. Bizarro, não é? Isso era somente o início. 5 anos depois, em fevereiro de 2016, 16 outros pés foram encontrados na mesma praia e, depois de pesquisas, se mostraram ser de pelo menos 5 homens e uma mulher. Na época, o caso teve tanta repercussão no país que até mesmo era usado como tema de humor por muitos. Até hoje, não sabemos ao certo como aqueles pés foram parar na praia e por quê. Mas as especulações giram em torno de desastres naturais, acidentes aéreos, dentre outros. Pacotes misteriosos. Na tarde de sábado, dia 8 de dezembro de 2018, alguns objetos que foram descritos como pacotes estranhos ou pacotes misteriosos, sem nenhum tipo de identificação, foram encontrados na costa da praia de Santa Rita, no município de Extremosa, em Natal, no Rio Grande do Norte. Na verdade, os pacotes foram encontrados não somente nessa praia, mas em diversos pontos do litoral potiguar. Eles foram achados no litoral norte do estado, no litoral sul e na via costeira, que fica na própria capital, Natal. Também na região oeste do estado, essas malas foram encontradas. Todos ficaram surpresos quando os itens foram descobertos, e até mesmo as autoridades não sabiam identificar e nem sabiam o que fazer com as supostas malas. Um morador local que viu o pacote disse o seguinte: "A gente achou ele muito parecido com couro de cobra, mas não sabemos o que é realmente. Tem o formato de uma caixa, mas não parece oca como deveria ser." Na época em que foram encontrados, o comando do 3º Distrito Naval informou que não foram registrados acidentes náuticos na região que realmente justificassem o aparecimento desses pacotes sem identidade. Tempos depois, autoridades disseram que os pacotes misteriosos talvez fossem o que é chamado de defesas de portos ou barcos, usados para amenizar o impacto de navios ao atracar em porto. Porém, a origem deles, de onde vieram, ficou sendo um enigma por muito tempo, principalmente depois que foram encontrados não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o Nordeste. Mensagem na garrafa. Nossa cultura sempre romantizou as histórias em que são enviadas mensagens escritas em papel no interior de uma garrafa de vidro e que viajam muitos quilômetros pelas ondas do mar, não é? Geralmente, essas mensagens, ora românticas, ora misteriosas, mexem com o nosso imaginário,
e nos fazem enxergar um cenário antigo do mundo, diferente do que estamos acostumados atualmente. É quase como se voltássemos no tempo. Porém, encontrar mensagens desse tipo não é algo que acontece todos os dias. Mas ainda assim, uma mulher chamada Maria publicou em suas redes sociais um encontro desse tipo que fez na praia da Califórnia. A garrafa encontrada por ela estava cheia com um líquido rosa e ela resolveu abri-la para ver seu conteúdo. E foi nesse momento que ela se assustou com o que encontrou. No interior do recipiente de vidro estava uma gravata preta bem usada e a fotografia de uma mulher. Porém, a foto estava toda espetada com agulhas, algo bem macabro mesmo. Logo, é provável que aquele recado não tivesse nenhuma relação com acontecimentos românticos, mas sim se tratava de algo maligno, como a própria magia negra, que era bem comum em tempos medievais. Olho gigante. No meio do ano de 2012, mais ou menos, enquanto um homem caminhava pela praia, acabou descobrindo, por acaso, um olho de proporções gigantescas, totalmente diferente de qualquer outro olho natural que você talvez já tenha visto. O olho gigante foi encontrado na areia de Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, e gera debate desde então. O homem que encontrou o objeto misterioso decidiu guardá-lo em um refrigerador. Mas isso foi só depois de chutá-lo algumas vezes ainda na praia, quando não sabia do que se tratava. Ele resolveu guardar até que a Comissão de Conservação da Vida Selvagem da Flórida fosse até a sua casa para averiguar o que ele poderia ser. Depois das análises, então ficou constatado que se tratava de um olho de um espadarte, ou como é popularmente conhecido, peixe-espada. Esse peixe geralmente pode atingir até 4,5 metros e chegar a pesar até 540 quilos, ou seja, é realmente bem grande. Provavelmente, o olho gigante foi arrancado deliberadamente dele por algum tipo de pescador maluco e inconsequente. Criatura de Wolf Island. Em 2018, uma criatura misteriosa foi encontrada na beira de uma praia na Geórgia, Estados Unidos, e chamou muito a atenção, ao mesmo tempo em que gerou medo em outros. A criatura foi encontrada em um local chamado Wolf Island National Wildlife Refuge. Os restos do bicho foram fotografados por um homem chamado Jeff Warren, que tratou também de espalhar as imagens pelas redes sociais, onde fizeram um sucesso absurdo que rodou o mundo inteiro. As fotos dividiram os cientistas, sendo que alguns deles acreditam se tratar de um animal desconhecido até então, e outros pensam que tudo não passa de uma brincadeira sem graça feita por alguém com bastante tempo livre e que quis mesmo causar polêmica. Como sumiu completamente após o vazamento das imagens, até hoje não se sabe exatamente do que se tratava a criatura de Wolf Island como ficou conhecida, e os mistérios com relação ao que poderia ser chegou até mesmo a se transformar em lenda. Míssil sem alvo. Um homem estava caminhando tranquilamente pela costa de uma ilha da Escócia onde morava, quando deu de cara com um cano metálico enorme que muito se parecia com um míssil de guerra. Ele estava passeando com seu cachorro no momento, quando percebeu o objeto e foi vê-lo mais de perto imediatamente. Ele agora tinha certeza de que se tratava mesmo de um míssil militar e viu que tinha quase 4 metros de comprimento, o que deveria ser suficiente para causar um grande estrago no que quer que aquele objeto quisesse atingir. Mesmo olhando um pouco mais de perto, o homem achou importante ficar a certa distância, pois não sabia se o item ainda poderia estar ativado, o que poderia ser fatal para ele e seu cachorro. Depois que as imagens tiradas por ele foram divulgadas, muitos argumentaram que se tratava de um objeto militar feito para treinamento de forças armadas e que não tinha objetivo de ser lançado em algo, por exemplo. Provavelmente ele caiu no mar sem ter explodido, sendo levado pelas ondas e chegando até a costa dessa ilha escocesa onde o homem o encontrou. O suposto míssil foi descoberto na praia da ilha de Harris e, apesar de acharmos ser um míssil por causa de sua aparência, sua origem ainda é oficialmente desconhecida.